Rodrigo Santoro, bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Muito prazer ter você aqui. Primeiro eu queria saber, quando esses dois realizadores cubanos, esses dois diretores se encontraram com você a primeira vez, dizendo assim, Rodrigo, quero que você faça um filme que é metade espanhol, metade russo. O que passou assim na tua cabeça? Porque eu? O que rolou? Quero não. Não, quando eu encontrei com os diretores, eu já tinha lido o roteiro. Ah, você já estava abduzido pelo roteiro. Eu fui literalmente, essa é a palavra, abduzido por essa história. E a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Um personagem cubano que fala russo, por que o brasileiro? Porque eu, né? Porque eu queria entender exatamente qual era a razão. E eles, muito sinceramente, muito diretamente, me disseram que era a história da família deles, que era uma coisa muito pessoal e que eles viam em mim a personagem. E achavam que qualquer ator que falasse já o espanhol ia ter que aprender russo. Eles não conseguiram, eles fizeram uma triagem. Mesmo que pegasse um cubano, teria o desafio do... O russo é outro lado do planeta. E você já tinha feito alguns filmes em espanhol, me lembro do Che, por exemplo, pelo menos 3 filmes você já tinha feito na língua espanhola, né? E você ainda é impressionante, porque ainda tem que... Você deve ter um ouvido incrível, porque ele ainda faz o sotaque cubano. Nesse sim, nesse eu tive que... Esse foi o desafio, porque o personagem é cubano. A gente até teve uma discussão se a gente deveria colocar alguma fala que dissesse que ele era um estrangeiro, porque eu não sabia se eu ia conseguir chegar num cubano. O meu objetivo era que os cubanos assistissem e acreditassem. Ou seja, um objetivo muito difícil de ser atingido, mas funcionou. Eu fiz depois umas dublagens, consertei algumas coisas e deu certo. Eu achei excepcional. E a história, gente, é uma história incrível. Agora eu aprendi a falar Chernobyl, né? Porque durante metade da nossa vida a gente falava Chernobyl. Mas agora eu digo, não, agora fala Chernobyl. Agora eu estou falando Chernobyl. Sabe que faz 33 anos do acidente, agora no dia 26 de abril. Agora, 33 já? 33 anos, foi dia 26 de abril de 86. Então, o Rodrigo faz um professor cubano de literatura russa, em Havana, que um dia falou assim, não, agora você não vai vou interromper as aulas, porque agora tem outra missão para você no hospital. Fala um pouco aí sobre então essa história. É um professor que é convocado, né? A história basicamente é um professor que é convocado a trabalhar como intérprete entre as crianças vítimas do acidente de Chernobyl, que foram mandados para Cuba para tratamento, principalmente leucemia, desenvolveram, né? Só para dizer assim, esse acidente ele afetou 2 bilhões de pessoas, é o maior acidente nuclear da história, isso no decorrer dos anos, né? Porque outras gerações tiveram consequências da radiação. E é o caso, então em 89 eles são mandados para Cuba e quando chegam lá não conseguem se comunicar, né, as famílias russas e pacientes não conseguem falar com os médicos. A primeira cena do filme deixa isso muito claro. Então precisaram de intérpretes. Então quem fala russo e espanhol? Professores de literatura russa da universidade, que foram enviados para esse trabalho, uma história real. E te interrompendo assim, eu fico imaginando, né, o seu personagem, que você conversou com ele, com o professor verdadeiro, professor. Imagina, eu sou professor de literatura, eu não estou preparado para dar notícia ruim para paciente, para conversar com família, um drama, né? Não só isso. Sem aí, fim. pessoalmente, ele me confessou que era o último lugar que ele gostaria de estar, que tinha muita dificuldade, isso eu me identifico. Com criança, hospital, né? Não só criança, estar dentro de um hospital e trabalhar no hospital e, claro, fazer um trabalho que ele não tinha a menor experiência. O mais bonito é que, através do trabalho do professor, de educador, ele encontra a forma de se relacionar com a situação. E por isso, assim, o filme está inserido num contexto histórico e político muito interessante, que é a época aí da perestroika, a queda do muro, o que se chama período especial em Cuba. Mas ele é um filme sobre a necessidade do afeto e como isso pode ser transformador, como a gente se transforma mesmo a partir das adversidades, das grandes surpresas que a vida coloca diante da gente. Posso fazer uma pergunta? Como é que foi filmar em Cuba para você? Assim, foi muito diferente? Como é que foi a experiência? Foi a segunda vez, a primeira vez que eu estive em Cuba, eu estive pesquisando para fazer o Che. Nós não podíamos filmar. Não podia rodar, né? Não podia rodar. Isso a gente está falando de 2006 para 2007. Voltei lá 10 anos depois, em 2017.
algumas mudanças já, né? Havia internet, agora em 2017, as pessoas nas praças públicas descobrindo a conexão com o mundo. E trabalhei com uma equipe, acho que 60% da equipe era cubana, então foi algo muito interessante de poder escutar os relatos, pessoas que vivenciaram esse período, que é chamado de período especial em Cuba. Então não foi uma pesquisa na internet, né? Uma coisa é você pesquisar e falar, é isso, é aquilo, outra coisa é você ouvir, estar lá, ouvir. Então isso foi muito importante para mim, para poder entender e me ambientar no que estava acontecendo. E não teve uma coincidência, posso estar falando besteira, porque às vezes eu confundo uma entrevista de uma pessoa com a de outra, mas não teve uma coincidência quando você chegou em Havana, estava rolando uma exposição justamente lá sobre a questão de Chernobyl? Pode você faz dever de casa. Não é? Mas agora eu fiquei com dúvida. Não, é isso. Eu cheguei e aí o diretor falou, você não sabe. Tem uma exposição sobre as vítimas de Chernobyl. Eu tenho foto aqui no meu celular, não sei eu mostrar agora, mas são fotos muito impactantes. Foi a primeira coisa que eu fiz. No segundo dia, a gente foi eu, a Maricel, que é a atriz que faz a enfermeira. Maravilhosa. Muito boa. Nós fomos e passamos uma tarde nesse museu vendo essa exposição. Uma outra coisa que eu descobri é que eu gosto muito dessas curiosidades, né? O que é para um ator que de repente se vê um roteiro e aquilo realmente o seduz, né? Porque você estava querendo descansar, estava querendo fazer uma viagem de surf, tudo mentira, né? Não fez a viagem. Já fez depois disso? Pelo menos? Não, vou fazer agora. Vou fazer agora. Semana que vem. Vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer, agora vai. Não, nessa época, na verdade, além de não estar preparado para trabalhar, quando o projeto chegou para mim, eu tinha acabado de perder um amigo muito querido pro câncer. Curiosamente, por isso eu fui também abduzido imediatamente. E eu estava muito fragilizado, muito triste, e estava planejando também descansar, porque eu vim emendando trabalhos. Mas eu não consegui, eu passei uma semana tentando sabotar a ideia de fazer o filme, e eu não consegui. E hoje eu entendo. Hoje eu olho para trás e falo, que bom que eu fiz, que coisa importante. Nós estivemos em São Paulo e no Rio fazendo exibição do filme para professores e alunos de escolas públicas. Isso é um desejo que eu tinha antigo, de escutar professores, de escutar os alunos, e foi uma experiência emocionante, onde a gente também colocou a palavra para os professores e para os alunos falarem, e falamos um pouco de educação também, que eu acho que é uma coisa muito importante e extremamente urgente. Uma crise inquestionável que a gente vive. Se a gente não conseguir passar por isso, eu acho que a gente vai conseguir. O país corre um sério risco de aprofundar ainda mais a desigualdade social se a gente não conseguir encarar de frente um problema tão grave como é a educação. Então aí eu escutava os professores falando e eles reclamavam desde falta luz, falta papel higiênico, né? Falta de estrutura. Há tantas outras coisas, e aí se emocionavam contando seus casos heróicos. Não, porque o Bruno, meu aluno, ele conseguiu e ele passou. Então, eu sou suspeito porque minha mãe é pedagoga, apesar de não exercer mais, meu pai é engenheiro, mas deu aula há muito tempo por opção. Então, eu gosto muito da profissão. Tenho aqui mais um trechinho do filme que as pessoas estão curiosas para ver um pouquinho mais. Vamos rodar mais um trecho. Eu sei porque estamos aqui. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Soy la doctora Rivas, médico jefe y administradora del hospital. Es una noche muy agitada, de modo que voy a ser breve. Como saben, van a estar dando apoyo a nuestro personal, según sea necesario. Cada uno de ustedes va a ser asignado a un ala. Todas las noches vengan directamente aquí. El horario va a estar en este mural. ¿Alguna pregunta? ¿Apoyar qué? Porque no sabemos. Están aquí para traducir. ¿Traducir aquí? Para los pacientes de Chernobyl. Wow.